É muito legal de pensar como a gente sempre ouve essa frase, que é uma frase de Instagram, né? Que é: a opinião dos outros não me afeta. O que o outro diz não me ofende. Ofende sim, afeta sim, não importa o quão resolvido você seja. Tem Às formas vezes de afeta, dizer. às vezes não, né? Tipo, Sim, sim, e talvez na maioria das vezes não afete, mas não há uma pessoa no mundo que não vai se ofender ou não vai pensar no que o outro diz. Todos nós vamos. Às vezes menos, às vezes mais. Então, dizer uma frase é super legal. Agora, viver a vida de verdade com essa coisa acontecendo é muito melhor. E ao viver uma vida de verdade, de não, a opinião do outro não importa. Às vezes também entra no local onde a gente ofende o outro, né? Porque a opinião do outro não importa, porque o outro é isso, o outro é aquilo. É uma vertente tão grande que talvez até valha um tema só sobre a opinião do outro importa ou não, que tem um pouco desse, né? Mas nesse talvez no machucar o outro por esse outro lado. Acho que a gente já gravou algo relacionado a isso. Enfim, vou parar aqui e pensar mais temas, porque estou saindo do foco. Mas como é maravilhoso isso de pensar. Eu sinto que eu lembro antes da terapia, e inclusive enquanto estava pesquisando para esse tema, porque eu só achei tópicos merdas relacionados a esse tema e pensei, a gente realmente precisa de um episódio, e você começando a descrever maravilhoso isso, pensando, tá bom, esse aqui vai ser um episódio que vai ser bom sobre esse tema. Porque a maioria dos temas é superficiais e dá umas dicas que é, para você melhorar como o outro te ofende, não faça isso, ou não faça aquilo, tipo, não, isso é profundo dentro da gente, são assuntos que nós precisamos resolver com nós mesmos, porque não é sobre o outro, é sobre nós mesmos. A pessoa nos diz que nos machuca, o exemplo que você disse no começo que é você se sente inferior em algo, aí a pessoa te diz aquele algo que você é inferior, aí casa com a sua inferioridade, e aí você se lascou. E é sobre a gente, porque começa na gente e termina na gente. O outro é só uma porta que amplifica ou não isso que a gente já sente. E eu tenho que dizer aqui que a melhor forma disso acontecer é com anos de terapia, infelizmente, porque é ou tantas nuances, felizmente, né? ou felizmente. Felizmente. Eu digo infelizmente porque muita gente não quer anos de terapia, né? Não quer o É, é. tempo, não quer esperar, não quer gastar o dinheiro, às vezes não tem condição também, enfim. Mas esse destrinchar de coisas pequenas, como é profundo isso e como isso precisa de anos. Eu lembro de assuntos que anos na terapia que eu já trouxe aqui, que depois de anos só que eu consegui entender aquilo e não importava o quanto meu terapeuta rodasse em volta, aquilo não entendia, até ser o momento que virava a chave. Quando vira a chave na terapia, que coisa maravilhosa, Ah, é que é muito uma bom. libertação de anos dentro do sofrimento. Mas é sobre a gente, é tudo sobre a gente. É só sobre a gente, tudo. E tem uma coisa relacionada a isso, duas coisas que eu queria falar. Uma é que eu acho que nessas situações também o nosso preconceito vem à tona, né? Então, dependendo de quem faz a crítica ou fala alguma coisa pra gente e tal, a gente tem os nossos preconceitos e todos somos preconceituosos, temos preconceitos e faz parte, não tem problema nisso. O problema é quando você se limita, magoa pessoas, ofende pessoas, comete crimes, né? Enfim, então o preconceito ele tá presente na gente e quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai tendo consciência, percebendo e lidando com isso. Faz parte do ser humano. O problema é você não ter consciência, levar isso como verdade e magoar pessoas e tal, enfim, né? Mas quando a gente tem o preconceito enraizado e tem consciência, a gente não se limita ao preconceito. Então, é isso. Eu posso achar que, sei lá, gente, é só um exemplo, né? Assim, engenheiros não têm sentimentos. Ai, porque quando eu tava na faculdade, lá, sei lá, né? É um preconceito, tá lá dentro de mim. Aí todo engenheiro que eu conheço, eu já vou partir desse pressuposto de que não tem sentimentos. Ah, a pessoa vai falar, eu já vou, ai, tá, não sabe o que tá falando, não tem, sabe, não tem contato emocional essa pessoa, não vou dar nem atenção. Não, gente, não dá pra se limitar, né? Você já vai pensando, ai, peraí, que eu tenho essa chavinha aqui, deixa eu dar uma segurada pra, né? E se abre para aquilo também. Se abre para aquela pessoa. É, enfim, faz parte do processo de consciência também, né? Muitas vezes você se incomoda tanto porque você tem um preconceito criado em relação àquela pessoa,
ao sexo, né? Ser homem, ser mulher e Cultura. tal, ou cultura, de que país que é, profissão, e é o seu preconceito que tá falando. E é muito triste quando você se limita aos seus preconceitos. É muito triste.